Estenda suas mãos aqui para o pastor Israel. Pai, te louvamos pela vida do teu servo. Ó Deus, hoje como instrumento do Senhor, usa ele e fala conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz, ó Deus, para renovar a nossa vida, transformar, corrigir, redarguir, para sermos tocados por ti. Usa o pastor Israel, como sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos continuar sobre os pés, por favor. Nós vamos ler. Eu vou falar do tema um pouco, citar o tema, mas eu quero ler um texto que está em Apocalipse, capítulo 1, por favor. Nós vamos correlacionar aqui o tema, a mensagem que Deus me deu. Eu sei que vai falar poderosamente ao coração da igreja. Então nós vamos ler Apocalipse capítulo 1. Enquanto os irmãos acham capítulo 1 de Apocalipse, eu quero glorificar a Deus pela vida do pastor Sérgio. Já fazia um tempo que eu não vim aqui, e graças a Deus que deu certo, né? Fiz planos de vir outras vezes, mas não deu certo, e tem um tempo de Deus. Então que Deus continue abençoando o pastor Sérgio, a missionária Nelly, que fez o contato. Obrigado, Deus seja louvado. Os líderes dos adolescentes, Mariana, é isso? É isso, Deus continue abençoando grandemente. Obrigado pelo cuidado. A irmã Mariana nos chamou essa semana, falando que ia ter um almoço. Ela perguntou até se tinha alergia a alguma coisa. Eu falei, gente, que chique, né? Essa igreja é outro nível, meu Deus. E logo hoje, que eu sei que tinha um manto preparado para a gente, minha esposa está fazendo aniversário e a nossa família vai vir para a nossa casa. Ela participou de um culto bem mais cedo hoje e está lá em casa com a nossa família cozinhando para receber a família. Mas eu vim e ela me liberou. Ó, é o aniversário dela, mas ela foi adorar e eu também estou aqui. Então que Deus traga a saudação da minha esposa, da minha família, e que Deus continue abençoando vocês, os adolescentes, com esses louvores poderosos. Deus seja louvado. Inclusive os louvores dos adolescentes e dos jovens confirmou a mensagem que eu ia pregar. Deus está nesse negócio. Os obreiros aqui que sempre recebem muito bem toda a igreja. É um prazer estar aqui, tá bom? Vamos ler Apocalipse capítulo 1, e a partir do versículo 1 diz assim: 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o seu testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu, e aqui a conexão com o tema, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Podeis assentar. Deus abençoe. Vou pedir para o obreiro, por favor, pegar minha bolsa, essa bolsa aqui. Abre aí, mexe aí, que tem um lenço azul que eu vou suar, que eu vou gritar. Aí eu já estou prevendo o que vai acontecer. Obrigado, aleluia. Antigamente levava lenço também para chorar na igreja. Está voltando esse tempo, graças a Deus. Meus irmãos, eu pretendo ser rápido. Pode colocar o fundo bem baixinho, obrigado. Quero pedir que a igreja fique ligada
E à medida que eu for pregando, você vai dando o que você tem. Se não tem, procura aí que era para ter. Ô, glória. Bom, assim, a gente é assembleano pentecostal. Assim, toda assembleia tem que ter glória a Deus, sim ou não? Tem que ter aleluia, Deus seja louvado. Sei lá, faz algum barulho aí, tá bom? Quem quer ouvir a palavra, diga amém. Me dê um minuto, ó. E eu acabei de escrever esse livro, Neemias, a reconstrução espiritual, física e emocional. Todas as vezes que você se propõe a reconstruir algo, o inimigo se levanta. Irmão, se você não quer luta, seja um zero à esquerda. Não ore, não jejue, vem para a igreja só para disfarçar. Se você quiser viver uma vida em Deus, obrigado pela água que está chegando, você vai enfrentar batalhas. Então o Neemias enfrentou batalhas emocionais, físicas e espirituais. Ele foi ameaçado de morte, compraram sacerdotes, profetas falsos contra ele, mas ele falou: estou fazendo uma grande obra, eu não vou parar. E o muro estava 150 anos, quase 150 anos no chão. Ele apareceu e em 52 dias o muro ficou de pé. Então não era o problema de não ter construção, era quem se dispôs a fazer. Dá um glória aí, gente. Esse aqui, ó, Batseba, é o 4º livro da série As Mulheres Improváveis na Linhagem de Jesus. Batseba, culpa, graça e redenção. No Brasil, vocês podem pesquisar depois, tá? Depois, não agora, tá? Depois. Não tem nenhum pregador, escritor pentecostal que escreveu sobre Batseba. E eu não escrevi também não, tá? Porque quem vai escrever sobre Batseba? Eu só escrevi porque ela é uma das improváveis na linhagem de Jesus. Eu escrevi. E esse livro, gente, esse livro aqui é um escândalo, tá? Mexe muito com a estrutura das pessoas. Esse aqui eu já trouxe da última vez, Agar. Eu tenho essa série aqui, As Mulheres Improváveis, são 4 livros. São 5 mulheres, eu já escrevi 4, então no final você pode adquirir. Eu tenho outros livros também, tem livro para criança. Esse aqui eu quero recomendar para os adolescentes, O Deus que Destrói Sonhos. Esse livro é poderosíssimo, vai mexer muito com a estrutura dos adolescentes. E também Campo da Batalha da Mente. Tem vários livros, não vou falar mais, porque são muitos livros, eu quero pregar. Tem Luciano Subirá, tem vários livros, no final você passa ali, seja abençoado. Eu sei que muitas pessoas às vezes passam na minha banca e falam: eu não leio. Deveria ler. Eu não consigo. Leia 10 minutos por dia. E tudo é hábito, tá? Oração é hábito, jejum é hábito, leitura é hábito. Quem quer ouvir a palavra, diga amém. Gente, o tema de vocês é poderoso. De 10 igrejas que eu vou pregar, tem tema 9 pelo menos eu prego. Então hoje eu não vou pregar especificamente sobre o tema, que Deus me deu uma outra direção. Mas eu só quero citar que o tema de vocês é poderoso, né? Vós sois geração eleita. Nós fomos escolhidos. Jesus disse: não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Sacerdócio real. E nós acabamos de ler um texto em Apocalipse que diz que nós fomos chamados como sacerdotes. Sacerdotes. Nós não temos mais um intermediário humano. Nós temos Jesus, que nos comprou. Ele é o intercessor. E nós temos o Espírito Santo em nós, que intercede por nós. E Ele também é Deus. Jesus é Deus, Deus é Deus, o Espírito Santo é Deus. A nação santa. Sabe que o povo de Israel é a nação escolhida, mas eles rejeitaram. E porque eles rejeitaram, nós somos a nação santa. O povo adquirido. Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz que Deus nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado e nos comprou com seu sangue. E nós somos tudo isso para quê? Para anunciar. Nós precisamos anunciar. Sabe que tem uns crentes que são fantasminha, né? Fantasminha camarada. Só ele sabe que é crente, mais ninguém. Mas nós somos chamados para anunciar. Anunciar o quê? Anunciar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem está na luz glorifica. Eu vou colocar um tema para a mensagem de hoje. O tema é geração eleita para o arrebatamento. Geração eleita para o arrebatamento. Geração eleita para o arrebatamento. Você foi chamado, escolhido, comprado, salvo, perdoado para anunciar que Jesus está voltando. Essa é a nossa missão.
pregar que Jesus está voltando. Nós não somos daqui. Nós estamos de passagem. E é sobre isso que eu quero falar rapidamente. Geração eleita para o arrebatamento. Será que você pode repetir o tema? Vamos lá. Geração eleita para o arrebatamento. Só os adolescentes agora, que a festa é deles. 1, 2, 3, bem forte. Vai lá. Geração eleita para o arrebatamento. A última vez, vai lá. Geração eleita para o arrebatamento. Eu prego já há muitos anos aqui na América. Eu estou pregando em vários estados. E eu venho percebendo que nas festas, raramente existe um tema falando do arrebatamento. Raramente. Parece que as pessoas estão com espírito de minhoca. Sabe o que é o espírito de minhoca? Eu quero tudo na terra. É para terra. Não é para cima, é para baixo que eles pensam. Tudo na terra. Eles parecem o sem terra espiritual. Eu quero a casa, quero o carro, quero sucesso, quero estrela. E às vezes o irmão na igreja fala assim: olha para o seu irmão e fala: você é uma estrela, você é lindo, você é maravilhoso, você é para brilhar, você é rico, você... Hoje eu quero falar com a igreja e com os adolescentes sobre a esperança do arrebatamento. Nós fomos chamados, e eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento. Quem é? Acorda! A geração do arrebatamento. Diga amém. Por que nós estamos perdendo, adolescentes, jovens, igreja, obreiros? Por que nós estamos perdendo a esperança do arrebatamento? Primeiro, que nós estamos lendo menos a Bíblia. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 22: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O texto áureo do arrebatamento que eu penso que é 1 Tessalonicenses 4,16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Vou falar um negócio importante aqui. Vou falar algumas curiosidades que os jovens gostam. Em que hora, em que momento do dia Jesus vai arrebatar a igreja? Eu vou falar agora, tá? Revelação bombástica. Em todos os horários. E eu vou te explicar. Por causa do fuso horário, né, gente? Quando aqui for de dia, no Japão é à noite. Sim ou não? Quando aqui for meia-noite, lá na Europa já é 6, 7 da manhã. Já é de manhã. Mas eu estou orando para que Jesus venha para alguns crentes quando eles estiverem na igreja, que eles vão ter um pouco mais de chance de ser arrebatados. Porque se for durante a semana, não tem chance nenhuma. Se for na hora da escola, aí acabou tudo. Estou orando para que no culto a gente tenha mais chance. No culto também tem uns que tá forçando para não ir. Mas eu estou orando para que Jesus venha no culto. Jesus viesse agora, que bênção. Vai acelerando aí, pedindo perdão. Aí Jesus virá de dia, de noite. Não tem hora. Aliás, Apocalipse 16:15 diz: eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Mateus 24:43. Mas considerai isso, que se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a casa. E ele diz, Marcos 13:33: olhai, isso é importante, olhai, vigiai e orai. Eu fiquei intrigado com esse negócio aqui. Por que não é orai primeiro? Então, é olhai, vigiai e orai. Olhai o que? Olhai os sinais. Olhai o que está acontecendo. Se toca. Porque a gente está nos últimos dias. Olhai, vigiai. Porque tem que orar e tem que vigiar. Não é só orar. Tem que orar e vigiar. Então, olhai os sinais. Vigiai, ficai atento. E orai. Porque não sabeis quando chegará o tempo. O dia e a hora ninguém sabe. Ninguém
Ninguém sabe. Eu sou filho de pastor, nasci na igreja. De vez em quando aparece um louco falando 2000 chegará, 2000 não passará. Depois 2022, chegou 2022, teve filme, né? O povo ficou com medo. Aí o pessoal fica marcando quando ele vai vir. Agora vai vir. Agora não sei quem é o anticristo. E agora que tem esse negócio de hype, de vídeo, esse negócio de internet, aí o pessoal fica colocando aquelas coisas lá. Agora será que esses dias eu vi na internet um vídeo lá assim. Será que eu acho que é sobrinho do Trump, cunhado do Trump, o genro do Trump é o anticristo. Falei, gente do céu, meu Deus, é o anticristo. O povo fica procurando o anticristo e procurando o arrebatamento, mas o dia e a hora ninguém sabe, mas pode ser agora. Eu ouvi um amém maranata, eu ouvi glória a Deus e eu ouvi umas carinhas tensas. Pode ser agora? Você pode dizer maranata? Mais uma vez, maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Nós não somos daqui. A nossa cidade está no céu, de onde esperamos o Salvador. E Jesus Cristo é para lá. Aliás, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Vou falar um negócio agora que eu não sei se você vai dar glória, mas eu vou falar tudo que Deus mandar, mesmo se você não der glória, porque eu não dependo do seu glória. Somos a geração que veremos o Senhor. Glória a Deus. Essa aqui eu não estou marcando data não, mas eu estou garantindo, eu vou te explicar o porquê. E aí eu acabei de ler aqui Paulo dizendo que os mortos ressuscitarão primeiro. Irmão, se Jesus não voltar e eu morrer com sei lá quanto tempo, daqui a 5 anos, 3 anos, eu não tenho medo da morte. Morte para mim é uma passagem, a morte para mim é um cavalo que eu sento em cima e falo assim, já tô indo. Não acontece nada. Irmão, crente que tem convicção de salvação não tem medo da morte. Eu estou falando sério. Eu posso morrer de qualquer jeito. Inclusive, tem crente que sonha em morrer dormindo. Olha que benção, né? Dorme e não acorda. Glória. Mas eu conheço um pregador, um dos grandes pregadores da história do Brasil, chamado Luiz Antônio. Conhece esse? Luiz Antônio. Gaúcho, um homem de Deus, um grande profeta, pregava no Brasil todo, pregava muito de Gideões. Sabe como ele morreu? Não fique tenso. Sabe como ele morreu? Sabe aquele avião que caiu lá em São Paulo, da TAM? Ele estava dentro do avião. O avião caiu, ele estava chegando em São Paulo para pregar. O avião caiu, ele morreu queimado no meio do fogo. É horrível, não é? Não é triste? Não é triste? Mas ele está aí. Na hora que ele caiu lá, já explodiu tudo, ele já estava no paraíso. Já está tudo certo. O que eu estou dizendo é que nós não somos daqui. E se Jesus não vier agora, todos nós que... Falar para os adolescentes, está tenso, né, irmão? Eu tenho que falar. Fala a verdade. Se eu não falo a verdade aqui, você ouve lá na escola, ou outro lugar e ouve errado. Eu vou falar o certo aqui. Todos os que estamos aqui temos 2 certezas. Jesus vai voltar e nós vamos partir dessa terra. É 2 certezas. Ou Jesus vem, você ouvindo a trombeta, ou ele vem te chamando para você ir para o outro lado. Mas ele vai vir. E é interessante, é que tem gente que fala assim, mas eu estou novo, eu ainda tenho muitos anos de vida. Você garante isso? Ninguém garante isso. Ninguém garante. Nem novo e nem velho. Eu tenho uma irmã no Brasil que é minha intercessora, que eu chamo ela de vó. Ela me chama de filho. Ela tem mais de 80 anos. Já teve uns 5 câncer. Jesus já curou uns 4. Tem um lá que ela falou que Jesus vai curar de novo. Tem mais, sei lá, não sei quantos anos ela tem. Sei lá, 80 e poucos anos. Uma vez ela saiu de ambulância, da rua, ambulância, e as vizinhas falaram, agora não volta mais. Tá indo, oh meu Deus, aí era tão boa aqui, vai morrer, tal. Foi, ficou curada, não morreu. E as mulheres que deu tchau morreram primeiro que ela. A gente não sabe.
As mulheres falam assim: ai, tadinha, não volta mais, essas morreram. E ela está lá até hoje. Então a gente não sabe quando nós iremos. É por isso que nós precisamos estar preparados. Faz uma cara de quem está alegre, porque está preparado. E hoje eu venho com a missão. Vocês me convidaram, foi o Espírito Santo que fez vocês me convidaram. Vocês me convidaram. Eu tenho uma missão hoje aqui: entregar essa palavra que vai mexer com a estrutura de todo mundo, que eu creio no poder da palavra que eu prego. Hoje nós vamos saindo daqui dizendo: Maranata, eu sou a geração do arrebatamento. E eu estou pregando aqui o arrebatamento literal, Jesus nas nuvens, a trombeta tocando. E eu estou pregando o arrebatamento, que é o dia que Jesus tem marcado para nos chamar. Agora eu vou soltar aqui uma profecia que agora merece um glória. Deus tem o dia que Ele vai te chamar para a glória, ou arrebatamento, ou através da morte. Não é nem mais e nem menos. Então pode dar glória, porque Ele disse para João no capítulo 1: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Fui morto, mas eis aqui vivo para sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Chegou a hora, Ele te leva. Mas se não chegar a hora, vai fazer igual a minha avó, que já câncer, Jesus cura. Problema no estômago, Jesus cura. Coluna, Jesus cura. Você não está dando glória por quê? Meu Deus, toma posse. Então fique em paz, porque nós somos a geração do arrebatamento. E o que precisamos fazer? Só estar preparados. Eu vou falar outra coisa para continuar pregando. Eu estou tentando acelerar, mas o Espírito Santo está me dando uma velocidade aqui. Você sabia que a gente só perde a salvação para nós mesmos? Você sabia que o diabo não tem o poder de tocar na sua salvação? É por isso que Apocalipse diz: guarda o que tem, vigia e guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Você tem a salvação garantida por Cristo na cruz. Quem está entendendo? E ninguém pode tocar em você. Somos de Deus e o inimigo não nos toca. Eu vou falar um negócio aqui, é forte. Como é o nome do seu nome que eu esqueci? Wellington. Você já está no céu. Aí é o tempo que Jesus vai te arrebatar ou te levar. Você já está no céu. Você crê na sua salvação? Está pronto? Já está certo. O inimigo não tem poder. Jesus já venceu na cruz. Já está tudo certo. Por que a gente fica tão ansioso, né, gente? E você já viu uns crentes que estão na luta com o diabo direto? Irmão, como está? Está uma guerra, irmão. O inimigo levantou. É uma seta. É uma guerra que guerra é essa? É uma retaliação. Esses nomes. É uma retaliação. É só com ela. Ela já anda com a cabeça baixa. É uma retaliação. Aparece um fantasma na minha casa. Uns barulhos. É uma retaliação. Sério mesmo. Por que você não ora e jejua mais? Porque ao teu redor estão os anjos do Senhor. O inimigo não tem poder contra aqueles que estão cheios do Espírito. É impossível, porque ao nosso redor está o nosso Senhor. Os anjos do Senhor acampam ao redor. Existe uma guerra sim, mas existem as armaduras de Deus. Existem as armaduras de Deus. Se você estiver firme com capacete, com espada, com escudo, as setas não te tocam. Dão glória, fica animado. A seta não te toca. Levanta a mão que eu vim profetizar. Enquanto Jesus não te chama, Ele te aviva, te renova, te protege. Uramachanderemaia, oh glória, oh glória, oh glória. Os 216 capítulos do Novo Testamento contém 318 referências que falam só sobre a volta de Jesus. A gente precisa comer mais a palavra. Quando nós comermos mais a palavra, nós teremos essa chama do arrebatamento sendo acesa, avivada no nosso coração.
Tiago 5:8. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor já está próxima. Apocalipse 10:8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma e coma, e ele fará amargo ao teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi. E na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Tomei o livrinho e comi. Se nós lermos mais a palavra, nós vamos acender a chama do avivamento e do arrebatamento no nosso coração. Se nós orarmos mais, nós vamos acender a chama do arrebatamento no nosso coração. Romanos 12:12. Alegrei-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Adolescentes, ore mais. Jovens, ore mais. Você percebeu que a igreja, gente, eu não sou saudosista. Quem é também, não estou dizendo que é proibido, não. Eu não sou saudosista, mas eu nasci na igreja. Eu fui batizado com o Espírito Santo com 8 anos de idade, debaixo do banco, porque minha mãe me levava um colchãozinho e colocava debaixo do banco e eu dormia, porque tinha culto de oração na semana. Terça, às vezes era quarta, sexta, segunda. E o culto de oração era das 7 às 9 de joelho orando. Não tinha louvor, porque às vezes hoje culto de oração, vigília hoje. Hoje vigília não é vigília, é culto. A vigília, o pessoal não ora, chega depois da oração que não tem. E aí depois canta e pregação. Não é vigília, é tipo culto mais tarde. Vamos colocar assim: irmão, vai ter culto outro after. Que da vigília? E na época tinha oração. Então era 2 horas de oração. E eu estava lá, e os irmãos gritavam, e eu assustava os irmãos gritavam. Irmão, a igrejinha do meu pai pastoreava a igreja na comunidade de longe, assim, no bairro, do outro lado do bairro, você ouvia os irmãos gritando. A igreja pegava fogo, assim. Do outro lado do morro, você via os crentes lá orando. E os bandidos falavam assim: não mexe lá, deixa os crentes orar lá, porque esses crentes, deixa eles orar lá, não mexe com a igrejinha não. E os irmãos gritavam. E uma vez eu acordei no meio da gritaria dos irmãos falando em línguas, profetizando. Eu acordei, comecei a falar em eu fui batizado do Espírito Santo no chão, debaixo do banco, com 8 anos de idade. Então eu percebo hoje que as pessoas elas perderam essa graça de orar. E oração é escolha e hábito. Repita comigo: oração é escolha e hábito. É fácil orar? Não é fácil orar. Tem guerra para orar? Tem guerra para orar. Eu vou falar para você fala assim: amanhã 7 da manhã eu vou orar. Irmão, quando acordar 6h30, começa o gato mia, o cachorro late, acontece alguma coisa, alguém chama. É uma luta, porque tem uma guerra espiritual para orar. Não é simples orar. Dá sono, dá fraqueza. É uma guerra. Você começa a orar, começa a pensar um monte de coisa. Eu não estava orando? O que eu estava falando? É uma guerra. Ainda mais hoje, as distrações. A gente tem uma perturbação dentro da gente. E aí também, TikTok, fala a Deus. Netflix, fala a Deus. Videogame, fala a Deus. Eu falo a Deus por vocês. Então, é muita distração, é muita correria. Mas nós precisamos orar. Oração faz parte da saúde espiritual da igreja. Quem está comigo? Quem está com a palavra? Dá um glória. Jovens, nós precisamos orar. Quando nós orarmos, essa chama vai voltar a acender. A gente vai começar a pensar no céu. A gente só pensa aquilo que a gente vê. Olhe para mim, jovens, igreja, adolescentes. Nós só pensamos aquilo que nós conhecemos. Nós só pensamos aquilo que nós vemos. Igreja, nós só pensamos aquilo que nós acessamos. Por que você pensa? Porque você viu
o objeto do seu pensamento? Porque você conheceu o objeto do seu pensamento. Olha aqui, olha para mim. Eu sou terapeuta, eu trabalho com as emoções. Então às vezes a pessoa fala assim: ai pastor, eu sonhei de madrugada com um negócio, uns bichos, não sei o que. Aí eu pergunto assim: você estava assistindo filme da Netflix de monstro? Ah, eu estava. Então é o monstro da Netflix, apareceu no seu sonho. Então porque quando você está dormindo, olha para mim, quando você está dormindo, o seu cérebro organiza as informações que você acessou durante o dia. É isso. Então a maioria dos sonhos é o que você viu. Quem está entendendo isso aqui? Como você vai pensar no céu que você nunca lê a Bíblia? Como você vai pensar no céu que você nunca ora? Como você vai pensar no céu se você não acessa as coisas do céu? Você está aí ou não? Eu posso falar mais uma coisa que Deus está mandando? Eu tenho um exposto aqui, mas eu estou falando o que Deus está mandando. Por exemplo, você só pensa naquilo que você tem acesso. Eu vou falar de Adão e Eva. Adão e Eva só teve acesso ao fruto porque a curiosidade. Deus tinha falado: essa árvore aqui você não toca. Do fruto dessa árvore, que não é a maçã, tá? Fica tranquilo. Não é a maçã. Não é a Apple, não. Fica tranquilo. Apesar que a Apple é a maçã. Mas enfim. Então, desse fruto aqui, esse fruto, você não pode comer. A serpente foi lá e falou para ela: o que você acha? Olha bem para o fruto. O que Deus disse? Não, Deus disse que se eu tocar vai morrer. Você acha mesmo que vai morrer? Um fruto tão bonito desse? É que figurativamente, no grego, no hebraico, da raiz da etimologia, não é isso. Ah, já viu? Pregador e mestre falou assim: não, mas nessa palavra na raiz da etimologia do grego, do hebraico, não é bem isso e tal. Ah, não, mas aí ela falou assim: tem razão, quem sabe? Ela falou: não, amiga, quem sabe não, vai lá, amiga, eu tô com você, eu vou ficar aqui do seu lado. E olha, você não vai morrer, pode tocar. Não, ele falou com ela: você não vai morrer. E olha, eu vou ficar aqui para comemorar que você vai, seus olhos vão se abrir. Você vai ver o que os seus pais não querem que você veja, que o pastor não quer que você veja. Não é tudo isso. Ele falou que vai morrer, mas não vai morrer não, é que eles estão exagerando. Vai morrer não, vai lá. Foi lá. Preste atenção. Ela viu os 5 sentidos, tá? Eu estou escrevendo sobre isso. Ela acessou 5 sentidos. A serpente falou no ouvido dela: audição. Ela viu o fruto, visão. Ela chegou perto, tocou no fruto, tato. Irmão, se Deus falou assim: não come que vai morrer, você acha que ela foi legalzinha? Ela foi com medo assim. E a serpente: vai amiga, vai miglis, vai amiga, eu tô aqui, vai amiga. Não, vai, eu tô com você, vai menina, já tá tão perto, vai menina. Aí tocou, na hora que ela tocou assim, tremendo assim, tocou. Ela falou: agora eu desmaio. Não desmaiou. Ela falou: não desmaiei. Falta o quê? Falta o olfato e o paladar, sim ou não? Ela trouxe para perto. Se cheirasse mal, ela não comeria. Porque toda vez que você vai pegar uma coisa e cheira mal, você repudia. Cheirava muito bem, porque é a árvore do jardim. A amiga tá cheirando muito bem. Gente, depois que ela acessou do 5, 4, não tem mais volta. Ela não consegue mais voltar. Ela morde. Ela já morde fechando o olho, sim ou não? Vou morrer. Ela já morde assim. Ela morde, fecha o olho, não morre. Abre, a amiga fala: tá vendo? A serpente: Miglis, tá vendo? Eu falei para você. E na hora os olhos dela foram abertos. Foram abertos para o pecado. Foram abertos para a maldade. Foram abertos para a nudez. E ela falou: amiga, além de eu não morrer, eu tô vendo coisas que eu nunca vi. Quem está entendendo isso aqui? Ela só viu, só tocou, só teve acesso e só morreu, porque espiritualmente ela morreu ali, porque ela teve acesso. Você só tem vontade naquilo que você vê. Você só tem vontade naquilo que você acessa. Tem algum menino aí, eu vou falar menino, tá? As meninas, não é nada contra a menina não. Tem algum menino aí que, desses adolescentes aí, que pensa em ser pregador um dia? Que tem algum aí que quer ser pregador? Já pensou em? Tem aí algum? Tem um que tem um chamado aí da palavra ou não?
que é tímido? Tem mesmo? Como é o nome dele? É Tiago? Vem aqui, eu vou te dar minha Bíblia de presente agora, Deus mandou. Vem aqui, Tiago. Segura. Eu profetizo que você vai ser um grande pregador. Eu profetizo que você vai ser um grande profeta. Eu profetizo que quando você pregar, pessoas vão ser batizadas no Espírito Santo. Eu profetizo que quando você pregar, pessoas vão ser curadas. Amém. Guarda com amor essa Bíblia para sempre. Eu profetizo que você nunca mais vai esquecer. E um dia você vai contar essa história quando você estiver pregando em lugares enormes, no mundo inteiro. Amém. Você pode glorificar a Deus. Eu estou falando do arrebatamento, jovens. Que bom que vocês estão olhando para mim. Eu estou falando do arrebatamento. Acessa o céu e você vai sonhar com o céu, pensar no céu, querer estar no céu, produzir coisas do céu. Mas já que eu estou nisso e Deus mandou eu ficar nisso, isso serve para tudo. Se você acessa a maldade, você vai enxergar a maldade, e um abismo chama outro. Adão e Eva, por conta dos 5 sentidos do acesso, foram expulsos do jardim. E eu e você hoje passa essa luta toda que a gente passa. Questões emocionais, sim ou não? Tantas coisas, rejeição, problemas na família, pecado, maldade. Por causa do Adão e da Eva e por causa do acesso ao fruto. E eles só tiveram acesso ao fruto porque eles se permitiram. Eu quero dar um conselho para esses jovens, adolescentes e jovens que estão aqui. Corta o acesso. Corta o acesso das coisas da carne e acesse as coisas do céu. E só dá para acessar orando, lendo a palavra e jejuando. Eu vou falar de novo, irmãs, orando, lendo a palavra e jejuando. Eu estou com uma missão poderosa hoje aqui. Jesus, eu fico lutando com o Espírito Santo, mas eu tenho que entregar. Eu só sei fazer isso, entregar o que Deus está mandando. Meu Deus do céu, eu estou com um ponto espiritual aqui. Agora para os adolescentes jovens, mas principalmente para os adultos. Agora depois eu volto para vocês. Você sabia que jejuar emagrece? Você sabia que tem uma onda de manjar o irmão Jairo no mundo e na América? O pessoal gasta mais de $1.000 por mês com o irmão Jairo, e ele poderia jejuar um pouco mais. Você sabia que em vez de gastar $1.000 com o irmão Jairo, se você fizer uma campanha de jejum, vai ser irmão Jairo natural? E que você vai poder pegar esses $1.000 e dar o dízimo que você não está dando? Sabia disso? Não precisa dar glória não, só ouve mesmo. E tem gente que faz coisas absurdas para a vaidade da carne e não consegue acessar o céu, pastor. O senhor não pode falar não, porque se o senhor falar, ele me conhece, está jogando indireta. Sério mesmo? Está jogando indireta, eu não concordo. Você não concorda não? Então, como eu não sou pastor, se eu não voltar não estou nem aí, então vou falar tudo. Não é indireta não, é direta mesmo. Eu estou fraco. Então, você está fraco, você não ora. E eu não estou aqui, não vim acusar ninguém. Não é culto de doutrina não, tem o pastor com doutrina, mas eu preciso falar isso aqui. A gente precisa voltar à essência. Os adolescentes cantaram aqui remanescentes. Não foi vocês cantaram isso aqui? Nós somos os remanescentes. Nós não vamos nos dobrar à carnalidade e ao acesso ao mundo e às coisas do pecado e da carne. Eu vim aqui profetizar que esta igreja, esses adolescentes, esses jovens vão continuar dizendo Maranata. Eu vim profetizar que essa igreja não vai se dobrar ao espírito de Jezabel.
Orama. Urakatamasara chufala mahaya. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória, oh glória, oh glória. Quem toca a palavra glorifica. Quem crê na palavra me ajude a pregar. Quem é espiritual intercede por mim. Orimicanteremaia. Orimicante famacante fa. Herinte fore micanterema. Aleluia. No capítulo 1, João estava na ilha de Patmos. Ele olhou para trás. Ele falou, eu ouvi uma voz que falava comigo. Ele falou, eu vou virar para ver quem estava falando comigo. Ele foi arrebatado em espírito. Quando ele vira, ele vê 7 castiçais de ouro, candeeiros de ouro. Sabe aquele candelabro? 7 castiçais de ouro. E no meio do candelabro, no meio, um ser. No meio dos 7 candeeiros, ele viu um ser. Esses 7 candeeiros são as 7 igrejas. Agora, o que João vê? Jesus no meio das 7 igrejas. Pastor, vocês conhecem a Bíblia? Jesus estava no meio dos 7 candeeiros. E quando o João vê Jesus glorificado, eu não vou falar por conta do tempo, não é o objetivo agora. Ele vê 7 estrelas na mão de Jesus, que está no meio dos 7 candeeiros. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Jesus está no meio. Quem entendeu até aqui, diga amém. Ele viu 7 estrelas na mão de Cristo glorificado. E aí Jesus falou assim: essas 7 igrejas são 7 pastores das 7 igrejas. Eles estão na minha mão. Eu estou no meio da igreja e os 7 pastores estão na minha mão. Mas quando eu leio isso aqui, eu fico pensando assim: Jesus, me guarde, me leve antes. Se eu for para me perder, me leva. Eu já estou pronto, me leva. Não tem problema não, me leva. Eu não quero me perder, isso é sério. E eu sei que por aí no mundo tem muita gente brincando dentro da igreja, adulterando dentro da igreja, fazendo coisas absurdas dentro da igreja, fornicando dentro da igreja, pornografia, fornicação, um monte de coisa dentro da igreja. Mas o meu Jesus garante pela Bíblia que eu prego que Ele é o dono da igreja. E que na igreja de Tiatira tinha uma mulher que era o espírito de Jezabel. Alguns dizem que era mulher, outros dizem que é o espírito da Jezabel, que levava as pessoas para se prostituir. Eles iam para a igreja, tomavam ceia, no final ia para a balada, ia para a prostituição, para o prostíbulo. Jesus disse assim: vou pegar ela, vou pegar quem está com ela, vou matar os filhos dela e vou outros colocar na cama. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus continua sendo o dono da igreja. Ele está no meio do candeeiro. Ele está aqui hoje falando conosco. E Ele está falando: vocês, meus filhos, que são filhos, receba a correção do Pai, porque o Pai corrige aquele que ama. Então me dá mais 10 minutos. Como vai ser o arrebatamento? Não abrir e fechar de olhos. Quando Jesus vai vir, em qualquer horário, o que temos que fazer? Olhar, vigiar e orar. O que vai acontecer quando Jesus arrebatar a igreja? Muita surpresa. Porque Jesus diz: 2 estarão no campo, um vai subir, o outro vai ficar. Muitos que dizem Senhor, Senhor, não entrará no reino. E muitos dirão: eu profetizava, eu fazia milagres. E Ele dirá: afastai-vos de mim, eu não vos conheço. O que vai acontecer quando Jesus arrebatar a igreja? Vai ficar um povo que se dizia crente, que não foi. E eles vão vir para o culto no domingo. Vamos imaginar que Jesus arrebatou a igreja no sábado. Domingo eles vão aparecer, os desavisados vão aparecer na igreja. Aí não tem mais pastor, não tem a maioria dos irmãos. Aí o Espírito Santo não vai atuar como hoje, que o Espírito Santo está aqui me usando. Irmãos, humanamente falando, não pregaria essa mensagem não. Eu fiz teologia. Depois eu vou orar e falo: Senhor, o Senhor me prega umas peças. Fiz teologia. Eu estou pregando para adolescentes. Isso aqui é caldo grosso, isso aqui é feijoada. Mas eu sei que o Espírito Santo se responsabiliza. Ele tá dando um jeito aí. Eu não pregaria essa mensagem. Por que eu estou pregando? Porque quem manda na igreja não sou eu. Quem manda na minha mensagem não sou eu.
preguei, eu estudei, eu sei que tecnicamente eu não pregarei isso aqui. Mas por que eu estou pregando? Porque queimando na igreja, o Espírito Santo está inspirando esse culto. Quando Jesus arrebatar a igreja, não vai ter isso. Aproveita agora, não vacila. Daqui a pouquinho a gente está terminando o culto. Não vacila, porque quando Jesus arrebatar a igreja, as pessoas vão vir para o culto, não vai ter inspiração. Só vai ter pranto e choro e remorso, porque eu não levei a sério, porque eu brincava na hora do culto, porque na hora do culto eu ficava dando risadinha, porque eu ficava conversando, porque eu não levava a sério. Vai ter muita surpresa, muita gente que a gente acha que vai ser arrebatado, que não vai, que a gente fica colocando gente no céu, tirando gente do céu, a gente fica brincando. Não, isso aqui tem cara de anjo, isso aqui já foi pro céu, isso aqui está arrebatado já antes. Não, isso aqui tem cara de tribulação, isso aqui não vai não. Mas só Deus sabe quem vai, e a gente precisa fazer a nossa parte. Vai ter muita surpresa. Mas deixa eu falar para vocês que quando Jesus voltar, vai ter a tribulação. Grande tribulação, tribulação. E a tribulação, ela vai ser um tempo muito difícil, porque vai aliar a ira de Deus, a fúria de Satanás e a maldade humana e descontrole. Então, a ira de Deus. O que é a ira de Deus? 7 trombetas, 7 taças e 7 selos. O que é isso? Eu não vou explicar, não é estudo bíblico, eu preciso pregar, já estou terminando. Mas o que eu estou dizendo é que, se vocês acham que Deus está irado, não fique no arrebatamento, tá? Porque os 7 selos vai ser aberto. As 7 trombetas vai ser tocada. Vai ter coisas. Gente, vocês não têm noção. Demônios vão ser soltos do abismo. Gente vai procurar a morte e não vai achar. O sol vai perder o brilho, a lua vai perder o brilho, o abismo vai ser aberto. Mas não é só a ira de Deus, a fúria de Satanás. Quem está vendo os absurdos que acontecem? Pai matando filho, filho matando pai. Isso é profecia se cumprindo. Mas isso não é nada diante do que vai acontecer quando Jesus arrebatar a igreja. Sabe por que não acontece coisa pior em Bridgeport? Porque tem o sal que está preservando, tem a luz que está iluminando. Sabe por que em Bridgeport não acontece coisas mais absurdas que já acontecem? Porque você está orando pelos seus filhos, orando pelo prefeito, orando pelo governador. Sabe por que no Brasil não explodiu tudo ainda? Porque você está orando pelos governos, orando pelo seu filho lá em Mato Grosso, pelo seu parente lá em Minas Gerais. A igreja está orando e Deus está preservando. Mas quando vier a tribulação, a ira de Deus, a fúria de Satanás e a maldade humana e descontrole, irmão, isso aqui vai virar um caos. Eu não estarei aqui. Quem vai ser arrebatado? Levanta a mão, dá um glória. Não, eu vou dar chance. Teve gente que não levantou a mão, sério. Você não é obrigado não. Eu só tô só te ajudando. Eu tô bem, só tô te ajudando. Vou te dar outra chance. Quem vai ser arrebatado? Levanta a mão, glorifica. Vai ter salvação no arrebatamento? Vai! Olha, por muito tempo eu era pequeno, eu fui estudar depois. Aí quando eu descobri que ia ter salvação no arrebatamento, eu fiquei meio revoltado. Falei, eu estou lutando aqui, é uma prova para ser arrebatado. Aí o cara não fez nada e tem chance ainda? Tinha que ir. Mas vai ter chance. Vai ter chance. Você acredita que vai ter chance? Agora preste atenção. Como será a salvação depois do arrebatamento? Pelo martírio, derramamento de sangue, tortura. Quando eu tenho uma unha encravada, eu já estou torturado. Eu tenho que ser levado agora, porque depois não tenho chance. Eu tenho que ser agora. Porque vai ter o sinal da besta. E se a pessoa, depois que Jesus arrebatar a igreja, falar assim, eu estou arrependida, agora eu não vou servir a besta. Sério? Aí eles vão te prender. Aí eles vão te torturar. Nega Jesus! Não! Corta um dedo. Nega Jesus! Não! Tira uma unha. Nega Jesus! Não! Corta a orelha. E o sangue descendo. Nega Jesus! É melhor parar, né? Eu vou agora. Eu vou no tempo da graça. Eu vou agora. Ninguém vai me impedir de ser arrebatado, pelo amor de Deus. Quem vai agora, levanta a mão e glorifica. Adolescente, nós vamos agora. E para vocês, é o Tiago, né? Tiago, pregador, que eu dei a Bíblia. Tiago, que você vai estudar teologia depois. Já vou logo falar para o Tiago que vai ter uma discussão quando ele estudar escatologia. Jesus vai vir antes do arrebatamento ou depois do arrebatamento? É uma discussão, antes ou depois. Não tem problema.
Para quem quiser que ele venha depois, tá tudo bem. E você fica aí, tá tudo certo, sem discussão. Eu vou antes. Quiser ficar depois, não tem briga. Tá, os dois estão certos. Quer ficar aí? Fique. Eu já estou decidido. Quem vai sair daqui decidido? Eu vou agora. Gente, eu estou lutando agora, eu estou orando agora, eu estou jejuando agora. Eu não vou ficar aqui, eu vou subir. Eu não quero nada com esse mundo. Quem vai ser arrebatado, levanta a mão e glorifica. E para terminar, eu tenho que terminar, Jesus. Para terminar, vocês lembram da parábola das 10 virgens? Lembram que na parábola das 10 virgens, as 10 eram virgens. Lembra disso? Pra gente terminar aqui. Lembra disso? As 10 eram virgens. 5 prudentes, 5 loucas. O que diferencia as 5 prudentes das 5 loucas? O azeite. Pastor, eram 10 virgens, estavam no mesmo lugar, com o mesmo tipo de roupa. Irmão, quer que eu diga a verdade? Eu olhando para vocês aqui, todo mundo aqui vai ser arrebatado. Todo mundo. Vocês são bonitos. Eu não estou vendo nenhuma mulher sensual aqui. Eu não estou vendo nenhum espírito de Jezabel na minha frente. Eu estou vendo todo mundo crente aqui. Mas eu não sei quem vai. Jesus sabe. Entende? Eu não sei. Por quê? Jesus diz que tem no meio da igreja gente que não é sábio. E o que não é ser sábio? Pega essa chave de Deus. Não é sábio? Quem não é sábio? Quem é louco? Quem Jesus chama de louca na parábola? Quem não tem azeite. Não é quem se veste igual. Não é quem frequenta o culto. Quem está entendendo? Adolescentes e jovens. Porque todas esperavam o mesmo noivo, estavam no mesmo lugar, com a mesma roupa, com o mesmo tipo de lamparina, a mesma coisa. E detalhe, as 10 dormiram. Porque, e está dando noivo, as 10 dormiram. Está percebendo que a igreja está querendo dormir? Está orando mais, menos, jejuando menos. Mas eu sei que Deus está trazendo um avivamento para nós. Deus está falando com essa igreja. Não durma, acorde. Mas aí não tem problema, se você dormiu, vem um grito. Aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Vai ao encontro. Sair ao encontro, jejuar, orar, buscar, para o culto, sair ao encontro. Quando elas se levantam, as prudentes percebem que não tem azeite. Jovens, adolescentes, o que é azeite? Poder do Espírito, unção do Espírito. Se você estiver cheio do Espírito Santo, é impossível você vacilar. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você estará preparado. Você estará como uma noiva, vestida e adornada. Porque em Apocalipse, eu acabei de lendo no começo da pregação: vigiai e orai, porque Ele vem. E quando Ele vier, Ele não veja a sua nudez. Quem não tem azeite é louco. Quem vem para a igreja e vem só para fazer da igreja um clube é um louco. Ele perdeu a noção do que é igreja, do que é culto. O Espírito Santo está aqui. O azeite está descendo esta manhã. Levanta a mão, estou terminando. Eu estou vendo o azeite descendo aqui. Receba, adolescente, receba, jovem. Toma posse dessa palavra. Hoje Ele quer renovar a igreja. Oh glória. Aí vem o noivo, tem um clamor perto da meia-noite. Aí vem o noivo. Oh glória. O amigo vem à meia-noite. E à meia-noite é a hora do livramento. Hoje o Espírito Santo está gritando ao nosso ouvido: eu quero dar livramento para essa igreja. Eu quero arrebatar essa igreja. Eu escolhi essa igreja. Eu escolhi esses adolescentes. Eu não abro mão de você, adolescente. Eu não abro mão de vocês, obreiros. Eu não vou perder vocês para o pecado. Assim diz o Deus dessa igreja: eu não vou perder vocês para o pecado. Eu não vou perder vocês para a frieza. Eu grito hoje aos ouvidos dessa igreja. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu renovo essa igreja esta manhã. Remaia, vai dando glória. Eu derramo azeite sobre o coração dessa igreja. Eu renovo a igreja. Eu renovo a igreja. Eu renovo os jovens. Eu renovo os adolescentes. Eu renovo os obreiros. Eu renovo as minhas filhas. Glorifica, 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 glorifica.
Alamaia, fica de pé glorificando. A porta está aberta hoje. A porta está aberta hoje. A porta está aberta hoje. Remachanderemaia, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Oramachanderemaia. Aleluia, 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 aleluia. Apocalipse capítulo 3 e versículo 7. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: essas coisas diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. E eu sei que tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Oh adolescentes, oh jovens, eu sei que muitos chegaram aqui com pouca força. Eu sei, I know. Eu sei, eu não estou pregando para as paredes, mas mesmo com pouca força você veio, jovem. Com pouca força você veio, pressionado você veio. E hoje, porque você veio, Jesus quer te renovar. Quando as virgens loucas perceberam que não tinham o azeite, disseram para as prudentes: dá um pouco do azeite. E elas disseram: não tem como dar o azeite, porque o azeite é pessoal e intransferível. Remanaia, vá comprar e corra logo. Comprar o que se ele já pagou o preço na cruz? Vai comprar azeite. Comprar o que se é de graça? Vai comprar azeite. O que é isso? O que o Espírito está dizendo? O Espírito está dizendo que para ter azeite tem que se esforçar, tem que ajoelhar, tem que jejuar, tem que pagar o preço. Não é o preço do sangue, é o preço da unção, não é o preço do sangue. Você tem que ir atrás, tem que arrancar com força. Eu vou repetir, jovens, igreja: não é fácil orar, não é fácil ficar lendo a Bíblia, não é fácil. Tem uma guerra espiritual, não é fácil. E eu não estou pregando para super-homens. Faz uma carinha de quem precisa da misericórdia, por favor. Eu não estou pregando para super-homens. Eu não estou pregando para super-jovens. Eu não estou pregando para gente que cospe unção, que cospe poder, que cospe fogo. Eu estou pregando para gente que precisa de força. Mas com pouca força você veio. Você podia estar cheirando cocaína, você podia estar fumando maconha, mas você veio. Você podia estar rebelde contra os pais. Olha os jovens aqui, porque você guardou a palavra e não negou o meu nome. Eu vou te dar azeite. Eu vou te dar azeite. Tem azeite aqui, tem azeite aqui. A porta está aberta, o azeite está descendo, o azeite está descendo. Vai chegar um dia que quem não foi arrebatado vai vir para a igreja e não vai ter mais azeite. Vai chegar aqui, vai abrir a Bíblia e não tem mais azeite. As loucas foram, quando voltaram, a porta tinha fechado. Meu Deus! Mas a porta está aberta. Segura aí o louvor, segura o louvor, mas vai cantar, tá? Me ajuda, continua com o violão, igual a gente ensaiou no mundo espiritual. Eu quero chamar aqui na frente. Eu quero chamar aqui na frente os adolescentes, os jovens e quem quiser da igreja, que quer sair daqui cheio de azeite, que quer sair daqui com a esperança do arrebatamento. Vem pra cá, jovens, vem.